os salários estavam atrasados por meses, mas existia uma harmonia interna, existia um comando que era respeitado, eu digo comando técnico. E você caminha, continua, ganhando ou perdendo. Isso não é o principal, até porque isso já é uma coisa normal no futebol brasileiro. Edmundo, estão tentando... um minuto. Oi, Edmundo. Não, você aproveita e já comenta sobre isso. Já veio a resposta para mim, não tem nome ainda. Eu perguntei se o Silvinho iria ser estudado. E a resposta é o seguinte, não tem nome ainda. Assume o Coelho até acharmos um nome. Então você já pode falar do Coelho, que já passou por lá, Edmundo. Desculpa te interromper aí. Valeu. Caiu mesmo, A informação é prioridade. Boa! Eu ia falar o seguinte, quando eu citei o exemplo do Botafogo, porque você vê trabalho. A gente está proibido, né? Principalmente nessa pandemia, de assistir os treinos, mas já estava um pouco antes. Os treinos fechados. Então a gente não dá para saber se tem harmonia, se tem desavença, a gente acaba ficando especulando. Mas quando os jogadores estão de cabeça baixa, porque os resultados não vêm, é porque algum problema está existindo dentro do vestiário. Eu acho que a função do dirigente é essa, perceber se há harmonia, se há trabalho, independente dos resultados. Então eu acho que ele caiu muito por isso. Os resultados são horríveis, mas a perspectiva de melhora, ela também não existe. E aí vai contaminando todo mundo. Eu acho que as lideranças se reuniram, mas mais uma vez aquela máxima do futebol, né? Quando o dirigente vem a público dizer que o técnico está mantido, ele está mais próximo de cair. É verdade, e principalmente perder, porque é o seguinte, quando o Thiago Nunes chegou ao Corinthians, além dele ter saído no início da Libertadores da América, na fase eliminatória, o que mudou aí o roteiro do restante da temporada do Corinthians, quando ele chegou ao timão, o Palmeiras estava levando desvantagem contra o Corinthians, né? Nos últimos anos, o Corinthians passou aí o Palmeiras. E agora, nessa história recente, nesse período do Thiago Nunes, o que aconteceu? Ele perdeu a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras e perdeu o derby dentro da Arena Corinthians, o primeiro derby com um novo nome e tal, aquela coisa toda. Isso aí acaba tendo uma influência muito grande. E o Coelho Facincani, que encerrou a temporada do ano passado, e eu me lembro aqui agora de uma declaração dele, quando perguntaram assim, você vai passar muitas informações para o Thiago Nunes? Ele falou, não vou passar nada não, pô. Ele aí que se vire aí pega. Ele lembra disso? Ele volta agora e assume o time. Lembro. E sabe, João, uma coisa que não pegou legal no Corinthians e principalmente por boa parte do elenco, porque o Thiago não quis assumir quando foi contratado há um mês e meio antes do término do Campeonato Brasileiro. E quando ele chegou, já veio delegando funções e montando o elenco dele, tirando uns para cá, outros para lá, e não fez uma avaliação prévia e não se apresentou para este elenco quando foi contratado. Então muita gente achou que ele quis pegar o Corinthians assim, na boa. Coelho, faz o serviço sujo que eu tento daqui para frente tocar com tudo resolvido. E isso aí deixou uma certa desconfiança para os jogadores, para a comissão técnica e para aqueles que estavam no ano passado na dificuldade depois da demissão do Carille. E eu confesso para vocês que também penso a mesma coisa. Eu acho que o técnico, quando assina o contrato, tem que se apresentar para assumir, João. Independentemente se no ano passado fosse ou não conseguir uma vaga para Libertadores, depois acabou conseguindo na Bacia das Almas, é verdade, mas o cara tem que se apresentar. E ele não seria cobrado se o Corinthians não conseguisse a vaga para Libertadores no ano passado. Porque ele teria o quê? 4, 5 jogos. Ele seria cobrado pelo 2020 dele, que aí sim ele assume sem ter tido tempo para trabalhar, porque ele falou que precisava de tempo e quando chegou, o Corinthians já estava praticamente com a pré-temporada desenhada nos Estados Unidos com jogo atrás de jogo e com a estreia na Libertadores logo no mês de janeiro, encavalado com o Campeonato Paulista, ou seja, não teve pré-temporada coisa nenhuma. Então tudo aquilo que ele pediu e que ele já poderia ter feito, jogou por terra. Aí começou nessa desculpa de tempo, de que o elenco, de que as contratações, não fez análise para cá, para lá, tirou o Jadson e tirou o Ralf, né?
na minha visão, corretamente, porque nem o Jadson nem o Ralf estavam jogando alguma coisa e nem teriam o físico suficiente para trabalhar nesse 2020 com a intensidade que o Corinthians esperava, haja vista que o Ralf foi parar na Série B e o Jadson tá sem clube, né? Então essas reclamações do Ralf, do Jadson, porque eles dariam certo no Corinthians, já não estavam dando certo há 2 temporadas. Vamos colocar os pingos nos is em relação a isso. Agora, que as chegadas do Thiago, algumas decisões e essa não condição dele ter pego o Corinthians no ano passado para iniciar esse projeto com um pouquinho mais de estudo do elenco, isso pesou demais para que o ano dele 2020 fosse minado, João. Pois é, e as informações que chegam é realmente essa, que no campo os treinamentos eram excelentes, mas os problemas estavam exatamente no vestiário, né, que a coisa não estava sendo conduzida de uma maneira adequada e isso aí acabou gerando desgastes que levaram o Thiago Nunes a deixar. Mas veja o peso do clássico, hein, João? Peso do clássico. Teve. Sim. Não tem é uma âncora. Isso aí ou consagra ou derruba. Não tem jeito, hein, Mauro? Porque no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, teve aquela festa lá da Arena, tal, novo nome, etc. E estava lá o presidente, o Duílio ainda como diretor de futebol, e todo mundo dizendo, não, vamos mantê-lo. Depois daquilo, teve uma vitória contra o Goiás, um empate contra o Botafogo. Ok. Em termos de resultado, 4 pontos ali, ok. Aí ontem era um clássico, não era um jogo qualquer. E aí, não tem jeito. O peso é enorme. É verdade. Foi um trabalho decepcionante, sem dúvida, pelo que o Thiago Nunes vinha fazendo na carreira dele, no Atlético Paranaense, um técnico campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, né? Um jovem técnico promissor, tem ainda uma longa carreira pela frente, mas nesta passagem pelo Corinthians ele acabou não conseguindo desenvolver o seu trabalho. Pois não? Não é informação, mas uma sugestão. É claro que o Mário Celso Petralha, ele é bicudo, né? E às vezes 2 bicudos não se beijam. Mas o Atlético Paranaense está sem treinador. O Thiago Nunes, ele saiu mal. Conversa, bate um papo, lá ele deu super certo. Foi campeão numa estrutura que estava montada já há alguns anos e segue planejada. Por que não trazer o Thiago de volta para o Atlético Paranaense? Por que não pensar nisso? Agora, quais foram os reforços que chegaram para o Thiago trabalhar? Será que tem panelinha no vestiário do Corinthians? Aqueles medalhões que não estão mais tão reluzentes assim, aquela medalha bonita. Será que nós estamos jogando com o nome só, João? Vale lembrar que o Corinthians, ele participou efetivamente da montagem desse elenco, hein? Ele chegou com carta branca para escolher o jogador. Tanto é que o Corinthians acabou dispensando 2 jogadores que marcaram época no clube, como o Ralf e o Jadson, porque ele considerou que eles não poderiam se encaixar naquilo que ele imaginava para uma equipe. Trouxe o Luan, né? Um jogador que veio com nome, mas que até agora não correspondeu. Michael não foi. Realmente não deu certo, né? Não deu certo, infelizmente. Mas o Michael mudaria muito o panorama, Porque o Michael estar num elenco como o do Flamengo é uma coisa. Agora, o Michael lá ia mudar muito o panorama do Corinthians? Mas não tem um jogador de velocidade, por exemplo, como ele tinha o Rony, né, no Atlético Paranaense. Não é que mudasse, seria outro Corinthians, outro patamar, mas ele não encontrou esse jogador. O Pedrinho foi logo embora, ele perdeu o Pedrinho, o próprio Wagner Love ele perdeu. A culpa não é só dele, João, mas... Não é só dele, não. Eu também acho que não é só dele. Mas sobra para o treinador, né? Acaba sobrando para o treinador. Não Sempre. Tem jeito. E também não dá para dizer, não dá para dizer aquilo assim, não teve tempo para trabalhar. Ele chegou em janeiro, né? E já estamos aí indo para outubro já, quer dizer, tudo bem que teve uma pandemia e tal, mudou. Mas complicado, a gente fica triste com uma informação dessa. Mas o Thiago Nunes tem condições de seguir a sua carreira e tal, e muitos corintianos estão aqui comemorando, né, a saída do Thiago Nunes, achando que foi a melhor decisão
da diretoria corintiana. Vamos ver. Corinthians joga domingo com o Fluminense no Maracanã, sob o comando do Coelho. E aí a gente vai começar a perceber, né, Jorge Luiz Rodrigues, se tem alguma mudança aí no time, em campo e tal. É difícil, né? Vamos ver o comportamento dos jogadores, né? Se essa informação isso aí. Agora é com eles, né? Que é muito relevante, né? Do vestiário, já não tinha mais ambiente do vestiário, isso é bastante relevante para essa decisão. Agora, o que mostra, os companheiros estavam falando sobre as demissões, né? Vamos atualizar então os números, né? Que são horríveis esse ano, os números de demissões do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro, né? Mais uma, hein? Desde janeiro até hoje, com essa demissão do Thiago Nunes, 14 dos 20 clubes da Série A demitiram seus técnicos esse ano, demitiram pelo menos um técnico esse ano ou trocaram de técnico, né? Metade desse número, 7 clubes demitiram seus treinadores nas primeiras 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso é um número absurdo, gente. A gente só tem agora, dos 20 clubes da Série A, só 6, meia dúzia, continuam com seus técnicos com os quais iniciaram o ano de 2020, que são o Grêmio, o Internacional, o São Paulo, o Palmeiras, o Fortaleza e o Fluminense. São números absolutamente horrorosos e que mostram o que é o estado administrativo do futebol brasileiro nesse momento, João. Perfeitamente. Alarmante isso, hein? E preocupante não é de hoje, faz tempo que é assim. O Corinthians divulgou uma nota oficial, né? Falando da saída do técnico Thiago Nunes. E nós vamos mostrar aqui, vamos ler, eu já estou com o conteúdo aqui na minha tela. E vou ler para vocês. A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Thiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início do ano de 2020 e foi vice-campeão paulista. Em 28 jogos sob o seu comando, o alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve 8 derrotas, aqui contando inclusive lá Florida Cup, aquelas coisas todas. O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro e deseja sucesso na sequência de sua carreira. Para o jogo contra o Fluminense, domingo, 4 da tarde, no Maracanã, Diego Coelho, treinador do Sub-20, assume a equipe interinamente.